A você, amigo do Brasil, grande abraço. Hoje temos um vídeo muito importante para fazer e com uma informação exclusiva para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube e nas minhas redes sociais. E tem algumas coisas para falar também. Logo depois da vinheta, chega mais, que agora o bicho pega. Simbora. Muito bem, meus amigos do Brasil, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do nosso YouTube. Lembra você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E claro, os comentários estão abertos para você interagir e participar com a gente. O negócio é o seguinte, final de semana tivemos aí a segunda rodada dupla da Porsche Cup Brasil no Velocitar e que teve boas disputas, boas brigas, justamente pelo grande quarto lugar importantíssimo que a Antonella tinha conseguido na primeira corrida da rodada dupla, mas a segunda rodada dupla ela reservou momentos que eu diria constrangedores para um piloto que se diz profissional, que se diz profissional, que se diz capacitado de se fazer um piloto que não sabe perder, que não tem a condição de entender o que é você fazer uma besteira de entrada de curva. E aí você fica fora por um toquezinho normal, o carro não pegou tanta avaria e fica fazendo esse papel de chorão, de patético. E fora os absurdos do que aconteceu depois do episódio, que nós vamos falar aqui em primeira mão para vocês nesse vídeo de hoje. Eu sempre costumo dizer o seguinte na maioria das vezes. O piloto que tem um mínimo de bom senso na sua forma, no seu conceito, na sua maneira de conduzir o seu trabalho, de incapacidade moral ou de falta de inteligência moral, ele é um desses casos que vive num mundo de parte, como se o filhinho de papai, por conta do patrocínio que ele tem, ele acha que vai escapar de todas as críticas possíveis, até porque quando eu respondi a esse cidadão no Stories, na segunda-feira, ele arregou. Porque ele não tem argumento para falar, ele não tem peito para perceber que falou tanta merda. Essa é a grande verdade, ele falou tanta merda no Stories por conta do errinho que ele fez, sendo que ele não percebeu com o piloto que ele tem que estar atento a uma entrada de curva da 1 para 2 com a grande parte da questão que ele deveria entender, que ele deveria saber, que deveria ser de conhecimento dele, mas ele não sabe, né? O que é sair de traseira e tentar e corrigir. Tia Antonella fazer um nível de trajetória corretamente, por conta que ela tem que corrigir por conta de 2 carros à sua frente.
Mas o que ele fez foi esse papelzinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Colocar em tela cheia aqui, ó. Esse papelzinho aí. Ele dizer que ele foi violentamente arremessado, mas nunca na história. Ele dizer que a pessoa é tratada como profissional é por conta de um cara que é machista para um cacete. De um vigarista pra cacete. De um cidadão que acha que tá em cima do bem e do mal para onde quiser e aonde puder. De um cara que não tem a mínima noção que ele não é piloto vencedor, que ele não é piloto de qualidade, que ele não é piloto de coincidência, que não é piloto de situação decente. Um cara que não tem capacidade alguma de ser minimamente conceituado e capacitado para isso. Esse é o Christian. Este é a forma do Christian. Todos os motivos conseguíveis do mundo para não ser mau caráter, para não ser um vagabundo qualquer que chega e tentar destabilizar uma pilota que ele acha que não é profissional. Você é o que de profissional, Christian? Você é o que para falar? De que moral você tem? De que capacidade competitiva você tem? De quais foram os grandes méritos de merda que você fez? Você não tem um mínimo de merecimento para estar na vice-liderança do campeonato. Você não tem um mérito nenhum para ser homem o bastante para assumir que fez merda. Porque você é piloto muito rico, né? Tem muita grana no bolso. Se quiser me responder, me responde. Eu tenho medo nenhum de você, porque você quis botar medo nela. Afinal de contas, deixa eu falar uma informação aqui em primeira mão para vocês. Tá vendo aqui? Ele, Christian, agrediu a irmã da Antonella Bassani com um Gatorade. Tá? Isso aqui é exclusivo. O Christian, ele agrediu a irmã da Antonella Bassani com um Gatorade. Ele tacou um Gatorade nela. E aí vem com esse postzinho de merda pra tentar se fazer de vítima que não cai. Porque eu não sou trouxa. Ao contrário de você, né, Cristiano? Porque você é trouxa. Você é considerado um mau caráter. Porque todo o clima da Porsche Cup sempre foi muito colocado como família. Mas você não tem esse tipo de batalha família Porsche Cup nunca mais. E vou dizer mais. Tudo o que você fez pro automobilismo brasileiro foi nada. Nada. Até porque a Antonella Bassani, ela foi piloto de academia da Ferrari, campeã da Porsche Cup da categoria Challenge com 16 para 17 anos de idade, e fora outras e várias atuações espetaculares, momentos históricos, vitórias em Estoril, coisa que você nunca ganhou e nunca vai ganhar.
Que eu não sei ninguém. E para outras questões aí de absurdos que acontecem com pessoas da sua naturalidade, né, Cristian? Você agrediu uma pessoa num local de pista. Deixa. Você agrediu uma pessoa por um toquezinho de nada. Em que você vai na grama e você joga o carro em cima. E não o contrário. Você poderia fazer qualquer outra coisa, mas você preferiu fazer isso aqui, ó. Aqui. Você preferiu falar esse absurdo aqui. Você preferiu falar esse storyzinho aqui como se fosse uma tentativa de defesa. Isso aqui não é defesa, isso aqui você está tentando é destabilizar o outro. Você está sendo colocado, você está colocando aqui as pessoas como se fosse abaixo de você, não é. Ela é muito melhor do que você. Ela é muito capaz do que você. Ela demonstrou ser muito mais competente do que você. Quando você vai chegar em alguma coisa, você chega e fala assim, caraca, filho. Por que eu vou falar uma merda dessa, né? O cara vai, ele fala e acha que tá tudo certo. Que a equipe dele, a Abrão acha que tá tudo certo. Por essa vagabundice que ele faz. Por essa canalice que ele faz. E com a info que eu coloquei aqui em primeira mão, eu vou repetir de novo. Ele agrediu a Antonella Bassani, a irmã dela, no local de corrida. Ele fez isso. Ele é um cara que deveria ser muito mais punido pela CBA. A CBA prefere não, toquezinho de nada, vamos punir. E ele tá aqui, ó. Segundo lugar do campeonato. Ele deveria ser desclassificado do campeonato. Ele deveria ter sido tirado desse campeonato. A Antonella com o oitavo lugar, ela ia subir lá pro top 10. Lá pro top 4, inclusive. Mas não deixaram. Simplesmente não deixaram. Por conta disso aí. Por conta desse absurdo aí. E sabe o que vai acontecer? CBA. Se você não punir o Christian Han por conta da agressão que ele fez, vocês vão passar como uma imagem ruim para o automobilismo brasileiro. Uma imagem péssima por deixar um machista e agressor dentro do mundo das corridas. Dentro de um mundo competitivo de corridas. E às vezes a gente fala aqui, e eu falei, tudo que eu falei aqui, eu tenho peito para falar. Eu tenho tranquilidade para falar. Repita, se o Christian Han quiser responder, responda. Se ele tiver condições e caráter para desculpar a Antonella pelo absurdo que falou, ok. Mas eu acho que ele não vai fazer isso porque ele não tem aquela coisa que a gente costuma dizer sempre, que é a questão da humildade. Humildade ele não tem. Humildade e caráter o Christian Han não tem. Ao contrário do que a Antonella, é muito mais pilota, é muito mais vencedora, é muito mais competitiva e é muito mais respeitável. É muito mais uma pilota mais competente, de talento, de capacidade, coisa que você não tem. E eu lamento muito, muito, que uma pessoa como o Christian Han faça tantos absurdos
E ninguém tem peito para punir o Christian Han pelo que ele está fazendo. Se ele fizesse isso com o Miguel Paludo, o Miguel Paludo ia pegar e encher ele de porrada. Porque aí eu quero ver se ele teria peito de falar na cara do Paludo os mesmos níveis de absurdo que ele fala. O mesmo nível de complacência que ele fala. Da vigarice que ele fala. Repito. Se ele quiser processar, não, se ele quiser falar ou não, esse é o problema. Ele tem que assumir o absurdo que ele fez. Ele deveria ser mais inteligente no mundo de hoje, a ser mais respeitável às pilotas que estão andando. Até porque a Antonella e a Cecília Rabelo são muito mais pilotas do que você. São muito mais níveis de pilotagem do que você. Então fica aí a questão, eu deixo aqui nos comentários. Pra você, se quiser falar. Provavelmente você vai querer me xingar, provavelmente você vai querer mandar ela para aquele lugar, provavelmente você vai querer falar um monte de coisa. Tudo bem. Eu, nesse caso, a partir do momento que toca de corrida, tudo bem. Foi um toque de corrida normal, comum, absolutamente comum. Agora a CBA desqualificar uma pilota por conta disso é mais absurdo. Assim como é mais absurdo ele fazer isso aqui. Aqui, ó. Ele fazer isso aqui. Ele falar isso aqui. Ele colocar isso aqui para o Brasil inteirinho. Ver o quanto ele é machista e o quanto ele é cara de pau. Mas fica aí a reflexão para a Porsche Cup, que tirar este piloto que não tem a capacidade de saber correr com dignidade, que não saber correr com seus erros, de um cara que não sabe ser vencedor nem por um decreto. Porque quando você sai de traseira, você quer corrigir. Você não tem como olhar para o retrovisor, Christian. Como você escreveu nesta merda de história. Esse absurdo de história. E fora a agressão que você fez à irmã da Antonella Bassani, e que a equipe dela vai entrar, já entrou, aliás, como a representação da CBA. Para que você seja devidamente punido. Porque o que você falou aqui, e mais a agressão que você fez, não se pode passar impune. Não se pode passar impune. É isso que eu queria falar. Aqui tem a classificação do campeonato. Que infelizmente esse Christian Han está em segundo lugar, que não era para estar. Não era para estar. E é uma pena que a Antonella, que chegou em um oitavo lugar, depois de feito de largar em terceiro lugar muito bem, está em 11º lugar por conta desse cidadão aqui. Por conta desse cidadão aqui. Abjutre. Abjutre. É essa palavra que dá para se dizer do Christian. Abjutre. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E daqui a 3 semanas, vamos ter um vídeo da prévia da terceira rodada dupla da Porsche Cup que vai acontecer em Interlagos. Fique ligado no canal. Grande abraço. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Valeu, Brasil!